O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no Senhor, nós vemos este embate violento entre Jesus e os chefes do povo, os mestres da lei e fariseus, que na verdade São Mateus já apresenta desde o capítulo 21, a gente está aqui no capítulo 23. Se você pegar lá o capítulo 21 e for olhando ali as passagens, as partes destes capítulos 21, 22, 23, você vai ver que é Jesus falando de forma especial para os judeus e os chefes. Por exemplo, ele fala sobre a figueira que não deu fruto, que ele vai lá e não tem fruto na figueira, ele amaldiçoa a figueira. Nosso Senhor ali vai falar também daquele banquete que um pai deu para um casamento do filho e os convidados não quiseram. Estes versículos aqui, capítulo 23, versículos de 1 a 12, em seguida, que vem depois deles, é aquela passagem que Jesus diz assim: ai de vós, fariseus e mestres da lei. São 6 ais. Então Jesus aqui está de fato pegando pesado e São Mateus está insistindo com uma catequese contra a hipocrisia. Então Nosso Senhor está falando aqui de forma especial para aqueles aqui, são mestres da lei e fariseus, para os que ensinam, os que estão à frente, os que falam da palavra de Deus. Está realmente dando a nós aqui o Evangelho, Jesus, água e sabão, e dizendo: toma e lava-te, purifica-te, muda as tuas ações. E talvez só de uma forma assim tão direta é que a gente pode baixar a cabeça e falar: Senhor, de fato eu preciso mudar. É o que nós ouvimos realmente aqui na primeira leitura. Eu, quando fui fazer a meditação desses textos, eu fui primeiro no Evangelho, depois fui na primeira leitura. E quando eu li o Evangelho, a sensação era essa,
de Nosso Senhor apontando para mim, dizendo assim, ó, toma aqui, está aqui o sabão e a água, você deve se lavar. Aí quando eu fui olhar a primeira leitura, diz assim, né? Magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Eu falei, é isso mesmo. Né? Tirai a maldade de vossas ações. E ainda que os pecados sejam como a púrpura, esse vermelho assim, mais intenso, né? Mais escuro. Quer dizer, mais escuro, né? Vão ser brancos, como a neve. E esse vermelho mais vivo, carmesim, vai se tornar como lã. Quer dizer, o Senhor, Ele até mostra a nossa dificuldade, o nosso pecado, nos ilumina, mas o desejo dEle é que de fato a gente tenha a humildade de pedir socorro, ajuda, a graça. Dai-me, Senhor, a Tua graça. E aqui o Senhor também nos ensina que a gente não pode ficar aqui colocando coisas nos ombros dos outros, ou mesmo falando, né, apontando, porque só Ele, na verdade, é quem poderia, se quisesse, mostrar algumas coisas, porque Ele que de fato é o guia, é o mestre, como Ele fala aqui, é o Pai, é aquele que, sendo o maior, se humilhou. Talvez Ele que poderia dizer, quem sou eu para ficar dizendo para os meus irmãos, no sentido de, você não fez ou você não faz. É claro que a gente pode exercer a correção fraterna, mas uma outra coisa é eu me colocar em cima, acima. E Jesus aqui vai mostrando, né, em tudo isso que Ele está dizendo aqui, gostam dos primeiros lugares, está falando realmente da altivez que nós podemos viver, né? Nosso Senhor aqui está mostrando realmente o caminho da humildade, em que reconhece que Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, e o nosso deve ser, de fato, o caminho da penitência, da humilhação. Podemos até sim reconhecer as conquistas que nós alcançamos, que nós obtemos com a nossa luta, com o nosso esforço, mas que tem por trás a graça de Deus. E a gente se alegra e pode partilhar as vitórias que nós tivemos, graças a Deus. Mas outra coisa é me colocar no palco, na frente, para dizer, veja como eu sou bom, né? Não, Nosso Senhor está apontando um outro caminho, que Ele ainda diz assim, né? Não movem, põem fardos pesados nos outros e não movem nem com o dedo. Se tivesse pelo menos um dedo, já era alguma coisa, né? Quer dizer, se tivesse pelo menos um esforço. E aqui deve ser o ponto, né? O nosso esforço de mudança. Isso agrada a Deus. Se há realmente um desejo, uma súplica, um arrependimento, ali a graça de Deus vai estar para nos pôr para frente, né? Aqui a gente já tem esse exemplo de quem reconheceu a sua necessidade do amor do Pai. Então, irmãos, nessa quaresma, esse é o caminho de purificação que a igreja nos propõe, de reconhecermos que somos necessitados do Senhor, como a gente fez no ato penitencial, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, peço aos anjos, aos santos e a vós que rogueis por mim. Então, por favor, roguem por mim, roguem pelos sacerdotes, roguem por aqueles que estão à frente, os nossos pastores, para que tenham realmente a graça, a força e a humildade que necessitam para guiar o povo de Deus.